Olá, pessoal. Nessa conversa de hoje, nós vamos entender um pouco melhor a relação que há entre o direito e a engenharia química. Primeiro eu vou começar falando um pouco sobre o direito especificamente. Depois eu vou tentar demonstrar a vocês por que motivo, num documento, num tipo de norma chamado Diretriz Curricular Nacional, que é uma determinação do Ministério da Educação, ou seja, que determina quais são os conteúdos mínimos que os currículos dos cursos universitários têm que ter em todo o país, estabelece que a disciplina relacionada a direito e legislação tem que ser dada durante o curso de engenharia química. E por esse motivo nós estamos aqui trabalhando juntos esse semestre. Eu vou começar falando sobre algo um pouco anterior. Antes da gente chegar dessa relação entre direito e engenharia química, eu vou falar um pouco sobre o direito. Antes de emitir o conceito, eu queria conversar um pouco com vocês e nós vamos utilizar umas funcionalidades interativas para isso. Eu vou fazer uma série de pequenas perguntas, mas não se preocupem, isso não é um teste, é mais para fazer com que vocês reflitam sobre o tema. E dentro de instantes, logo depois que eu faço a pergunta, o vídeo vai pausar e algumas opções vão aparecer na tela. Vocês vão ter que clicar para interagir, a depender da pergunta ou do questionamento que está sendo levantado naquela hora para que o vídeo continue. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quando a gente fala no conceito de o que é o direito, a primeira ideia, a primeira imagem que vem na cabeça de vocês é que o direito, no fundo, é a arte de falar bem para tentar convencer uma ou mais pessoas sobre uma determinada opinião ou ponto de vista. Esse não é um conceito correto, O que eu acabei de expressar é essa ideia de que a gente utiliza das palavras, do texto, de outros elementos, até como o gesto, o tom de voz, para poder tentar convencer alguém de algo. Isso se chama retórica e se aplica em qualquer profissão, em qualquer atividade humana. A gente pode ter a retórica, por exemplo, no tribunal do júri, que é aquele rito processual do direito penal que existe no Brasil e em outros lugares do mundo, em que os advogados vão apresentar os seus argumentos perante um grupo de pessoas ou perante um juiz para que essa pessoa decida sobre aquele caso que está sendo ali posto. Isso é a retórica, é uma ferramenta de trabalho muito comum no direito. Aliás, nós, juristas, nós do direito, temos praticamente como única ferramenta de trabalho a palavra. Por isso que é obrigatório que qualquer advogado, promotor, juiz, qualquer pessoa que trabalhe com direito tem que ser um excelente orador, tem que saber redigir muito bem, interpretar textos complexos e, obviamente, que isso faz parte do exercício da função jurídica. Mas isso não é o direito. Pois é, o direito, de fato, não é a arte de falar bem. Isso pode ser entendido dentro do direito e em outras profissões como a retórica apenas, Ou seja, a gente utilizar várias formas de se comunicar para poder tentar convencer alguém de um ponto de vista, de uma opinião. Isso é muito comum, por exemplo, na propaganda, E a propaganda utiliza uma série de elementos subliminares, a cor que se utiliza na propaganda, o lugar onde uma cena de propaganda está se realizando, está se desenvolvendo, uma música de fundo. Isso tudo faz parte do que a gente chama de retórica. Mas, claro que o direito não é só isso. Vamos para a próxima pergunta. O direito é algo que é natural do ser humano ou é algo que é criado pela sociedade? O que é que você acha? Essa realmente não é uma questão tão simples, ela já é um pouco mais complexa. Há duas grandes visões, vamos assim dizer, duas grandes correntes de pensamento sobre o que é o direito sob essa perspectiva individual e coletiva. Há uma corrente que se chama do direito natural, chamados justnaturalistas, que dizem que há direitos que são inerentes a todo e qualquer ser humano, como o direito à vida, o direito à integridade física, ou seja, ninguém pode lhe machucar, nem você pode machucar
a outra pessoa, o direito à sua liberdade de expressão, de opinião, o direito à sua liberdade religiosa, de seguir a qualquer religião que você quiser, ou a não seguir a nenhuma religião especificamente. Isso seria a ideia de que esses direitos fazem parte da natureza humana. Por isso que essa corrente, se a gente for fazer uma simplificação muito grande, é chamada de corrente justnaturalista ou do direito natural. Por outro lado, há um grupo de pensadores já do final do século XIX para o início do século XX, que foram muito influenciados pelo positivismo, que era uma corrente filosófica forte naquela época, e criaram o direito positivista, o direito positivo. O que é que eles dizem? Não adianta a gente ter essa sensação de que eu tenho direito à liberdade e à vida à propriedade, se eu não tiver uma regra legal e todo um aparato institucional por trás para me garantir aquele direito. De que adianta eu ter garantido, por exemplo, na Constituição a liberdade de expressão, se eventualmente toda vez que a gente fosse fazer uma postagem numa rede social, hoje é impossível, né? Mas imagine há 70 anos atrás, que todos os jornais, antes de serem publicados, eles passassem por uma análise prévia de censura para poder depois ser publicado ou não. Pronto, isso aconteceu na ditadura militar do Brasil, há aproximadamente 60 anos atrás. Nenhum jornal podia circular nas ruas sem antes passar pelos revisores do governo, pelos censores do governo. E a nossa Constituição naquela época que tem lá, é garantida a liberdade de expressão. Era? Claro que não. Então a gente vê que o direito, muitas vezes, não é uma expressão natural dessa condição humana. Na verdade, o direito é um conjunto de normas impostas por autoridades que, em teoria, recebem do povo, onde aquela norma vai entrar em vigor, esse poder, essa prerrogativa. Por isso que essa corrente entende que onde não existe uma lei criada por um poder legislativo, executada pelo poder executivo e eventualmente julgada nas suas lides pelo poder judiciário, se não tiver esse conjunto de instituições, não se pode falar de Estado de Direito. Essas duas grandes correntes, os justnaturalistas e os justpositivistas, do direito natural e do direito positivo. Há uma tendência em todo o mundo a se utilizar cada vez mais o direito positivo como uma referência normativa, mas sem deixar de reconhecer que esse direito positivo é originado a partir dos direitos naturais. Então, na verdade, as teorias mais recentes não excluem uma e outra. Na verdade, entende-se em conjunto que os direitos naturais são a origem de todo o processo que vai gerar a norma jurídica que vai ser aplicada sobre todos nós. Essa é a ideia fundamental do direito, que obviamente tem uma série de interpretações. A própria palavra direito, né, significa um monte de coisas diferentes. A gente vai falar muito sobre isso também, sobre o sentido e a interpretação das palavras dentro da ciência jurídica, e isso é importantíssimo para a vida de todos nós. Cada palavra conta, não só a palavra, mas o sentido que se atribui àquele termo, àquela palavra específica também. E é muito importante a gente entender que, como nós vivemos em sociedade, nós precisamos de regras para poder dizer até onde vai o meu direito e até onde vai o seu. É a partir daí que a gente começa já a traçar os primeiros paralelos, os primeiros vínculos que existem entre o direito e a engenharia química. Por quê? Vocês sabem, como engenheiros químicos que estão se preparando para ser, que já estão em formação, que o poder que o engenheiro químico tem com o seu conhecimento é um poder gigante para os dois lados da moeda. Eu acho que muita coisa melhorou na vida da humanidade pela evolução da ciência, e a química, especialmente a química já do final do século XVIII ainda, mas durante o século XX, então durante a Segunda Guerra Mundial, acelerou de uma forma absurdamente gigante, e hoje a gente tem uma vida muito melhor. A tecnologia que, por exemplo, nós estamos usando aqui para nos comunicar só é possível graças a vários avanços, inclusive da engenharia química também. Então, como qualquer atividade humana, a engenharia química, como a física, como o direito, como a medicina, como a arquitetura, como a administração de sistemas, engenharia de software, tudo isso evoluiu de uma forma majoritariamente positiva.
Mas vocês sabem que, infelizmente, nem todo mundo tem o mesmo compromisso e a responsabilidade social do uso desse poder. Essa semana eu estava vendo que completou um ano, creio que vocês lembram, daquela explosão que aconteceu em Beirute, a capital do Líbano, num depósito de fertilizantes. Pelo que eu tive lendo, e com certeza vocês sabem isso muito mais do que eu, era uma situação que, se fosse feita na armazenagem daqueles produtos da forma adequada, não haveria risco para ninguém. Mas justamente porque não houve o respeito às regras técnicas, aos critérios de segurança, aos parâmetros científicos, aconteceu aquela desgraça. Até hoje, não houve nenhuma pessoa punida pela explosão que aconteceu, matando não sei quantas pessoas lá no Líbano. Isso sem falar de outras inúmeras situações relacionadas ao desenvolvimento de armas químicas, relacionadas a doenças que acabam decorrendo do uso de alguma substância nociva que tenha sido desenvolvida com este fim ou sem este fim específico, mas que levou a esse resultado final também. Vocês, engenheiros químicos, têm um poder enorme na mão de vocês. Vocês tanto podem ajudar muito a melhorar a qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo produtos que vão melhorar a qualidade dos alimentos, a qualidade dos equipamentos que a gente usa, que acelere os processos de produção industrial, por exemplo, até para a alimentação das pessoas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, e que seja assim. É para isso que a gente forma vocês aqui na SES. Mas, por outro lado, tem gente que usa desses poderes para o mal, né? Vocês sabem muito bem disso, que pode ser utilizado para o desenvolvimento de algum produto que possa ser utilizado de forma criminosa, do abuso desse poder. Então, o direito vai intervir, primeiro, para dar a vocês a consciência do poder que vocês têm. É um poder enorme e ninguém quer tirar esse poder de vocês. Pelo contrário, acho que é importante que vocês, enquanto químicos, enquanto profissionais, saibam todos os direitos que vocês têm, mas que vocês também saibam seus deveres que vocês têm em relação à sua família, à sua universidade e, o mais importante de tudo, a nossa sociedade, a comunidade que está ao redor da gente, né? Até que ponto a gente vai poder usar desse poder sem causar prejuízos à coletividade? Muito pelo contrário, a gente tem que usar esse conhecimento, esse poder que vocês estão recebendo, porque conhecimento é poder, e no caso de vocês é muito óbvio, é algo que faz parte da natureza, né, das engenharias, mas a engenharia química me parece ser uma das que potencialmente podem carregar um grande poder no exercício das funções para cada um dos seus membros, para cada um dos seus profissionais, e é por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Com quem a gente forma, como a gente forma essa pessoa e como é que depois de formada essa pessoa vai utilizar esse poder perante a coletividade. É por isso que a gente vai tratar nessa disciplina, ao longo dos próximos meses, dessa relação tão necessária entre a engenharia química e o direito, um dando apoio ao outro. A gente tem toda a liberdade de fazer o que a gente quiser. Vocês já viram, por exemplo, no Código Penal, se vocês tiverem a curiosidade de abrirem o artigo 121 do Código Penal, que é o que fala do crime de homicídio. Como é que vocês acham que vai estar escrito lá? No Código Penal deve estar escrito da seguinte forma: é proibido matar outra pessoa. Primeira hipótese. Ou a segunda hipótese: a gente não proíbe você de matar ninguém. O que é que você acha que vai estar escrito lá no Código Penal? Não com essas palavras, mas indiretamente. O que é que você acha que vai estar lá escrito? Pois é, vejo que o Código Penal diz assim: matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Imagino que o Código Penal não diz é proibido matar outra pessoa, é vedado, é impossível matar outra pessoa. Sabe por quê? Porque, infelizmente, pessoas matam todos os dias, de forma claramente intencional, às vezes de forma não intencional, e responde a processo, tá? Se no exercício da profissão de vocês desenvolvem algum produto que, infelizmente, venha levar outra pessoa a óbito, vocês podem responder sim por homicídio, só que nesse caso vai ser chamado homicídio culposo. A gente vai falar um pouco mais sobre a culpa, homicídio culposo. Nesse caso específico, que pode ser de 3 tipos: por negligência, por imperícia ou por imprudência. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá joia? Deus nos livre de qualquer coisa, pelo amor de Deus. Todo mundo estuda direitinho, viu? Para não ter esse problema. Pelo amor de Deus, eu vou falar com o David para puxar bem nas aulas todas que vocês têm de qualquer ponto que seja perigoso, para Deus nos livre
isso não vai acontecer. Mas vocês sabem, infelizmente, isso já aconteceu na profissão de vocês, como acontece com qualquer profissão. O Código Penal não diz, é proibido matar outra pessoa. Não. O Código Penal estabelece uma pena, uma sanção, é o nome que a gente dá para um castigo, não uma punição, uma sanção para quem mata outra pessoa. E mesmo assim, tem exceções. Se a gente fosse fazer uma análise mais profunda, há situações nas quais você pode matar outra pessoa e isso não se transforma em crime. Por exemplo, na chamada legítima defesa. Alguém está eminentemente ameaçando a sua vida e se isso for flagrante, se não tiver outra opção, você pode ter a vida daquela pessoa para poder proteger a sua vida. E digo mais, você pode até fazer isso para defender a vida de outra pessoa. Você está defendendo alguém que está do seu lado, um filho seu companheiro, sua companheira, até uma pessoa que você nunca viu na vida. Um policial, por exemplo, naquelas situações de sequestro, que vai e atira na cabeça do sequestrador. O policial é um homicida? Nesse caso, não. Ele não vai responder, se realmente for essa situação. Tem sido muitas situações também aí de abuso de poder policial, que a gente tem que ficar muito atento. Mas, numa situação normal de refém, em que o policial recebe autorização para tirar a vida daquela pessoa que está ameaçando a vida de outra, ele não vai responder a nenhum processo. Por se tratar da chamada legítima defesa de terceiro, ou seja, estou utilizando desse meu poder, desse meu, não é bem direito, nessa prerrogativa funcional, dessa prerrogativa constitucional. A gente vai ver o que significa isso também um pouquinho mais à frente. De tirar a vida de outra pessoa para poder defender uma terceira e não a minha própria vida. Se chama, inclusive, legítima defesa putativa. Eu sei que o nome é horrível, mas é o nome técnico que se dá, porque isso tem origem lá no latim, né? Quando você tira a vida de outra pessoa para resguardar a vida de um terceiro. Isso é só um primeiro contato, é só uma primeira justificativa. A gente vai trabalhar muito isso ao longo desse semestre, para a gente entender por que é necessário que hajam regras jurídicas tão estreitas em relação ao exercício da profissão de engenheiro clínico, bem como o acesso e manipulação a determinadas substâncias, que com certeza vocês conhecem muito melhor do que eu o potencial de risco que isso pode representar, inclusive para a própria pessoa, se não souber manipulá-los, coisas básicas, com procedimentos de segurança no laboratório, se não houver um protocolo claro, se não houver um treinamento para o exercício desse protocolo, a própria pessoa que está aprendendo a manipular esses materiais pode se ver vítima, a primeira vítima da ignorância. Então é por isso que é tão importante que a gente tenha essas regras jurídicas para estabelecer esses limites. E como vocês vão ver nos materiais que vão estar nesse primeiro módulo, direito, acima de tudo, trata de estabelecer limites nas relações sociais. Eu tenho, por exemplo, o direito de ouvir música no final de semana dentro da minha casa? Claro que tenho. A música que você quiser, veja, como diz meu irmão, gosto não se discute, gosto só se lamenta, no pior das hipóteses. Então bote a música que você quiser. Posso botar na altura que eu quiser? Não. Não se você tiver vizinhos. Porque da mesma forma que você tem o direito de ouvir a sua música, ele também tem o direito de ouvir a música dele. Ou da mesma forma que você tem o direito de descansar no final de semana, do trabalho, do estudo durante a semana todinha, o seu vizinho também tem de ter paz. Ah, professor, então é proibido ligar o som? Claro que não, você pode ligar o som, desde que haja limite. Desde que, ou quando você ouça esse som, não perturbe o direito de outrem. Então, direito está sempre trabalhando com essa dificuldade, que é você estabelecer o limite, onde começa e termina o seu direito, porque, na verdade, quando termina o seu, é que começa o direito do seu vizinho. E isso é muito difícil na sociedade. A gente sempre quer ter mais direitos do que deveres. E, na verdade, isso tem que estar perfeitamente equilibrado. Temos que ter tantos deveres quanto os direitos que nós temos. Por quê? O meu direito é o dever de outrem. Da mesma forma que o direito de outrem é um dever meu. E aí a gente precisa estabelecer esses limites. Até que ponto eu posso, por exemplo, num laboratório caseiro, que vocês possam ter em casa hoje para fazer alguns experimentos relacionados às disciplinas que vocês têm na faculdade. Até que ponto eu posso dizer, poxa, eu posso desenvolver um novo fertilizante aqui. E começa a desenvolver um fertilizante que em algum momento pode até ser a fórmula para um veneno ou para uma bomba.
Muitas atividades criminosas, infelizmente, nasceram desse jeito, vocês sabem disso. Então, é muito importante que a gente estabeleça esses limites e a engenharia química, pelo poder que esse conhecimento traz, precisa de limites, porque nem todo mundo está preparado psicologicamente, nem democraticamente, primeiro, para usar de forma sábia e generosa e fraterna esses conhecimentos, e segundo, nem todo mundo tem estrutura psicológica, às vezes, de não abusar dos seus poderes, porque às vezes há quem tem acesso a esses conhecimentos e vai utilizá-los para se vingar pessoalmente, às vezes de uma desilusão amorosa, né? É muito comum, por exemplo, infelizmente, que hajam ataques de ex-maridos ou de ex-mulheres contra seus ex-companheiros com ácido. Por quê? Porque deforma a pessoa. Uma senhora, uma moça que era bonita, já passa a perder o atrativo da beleza. Pode acontecer também com homens, né? Isso também pode acontecer. A mulher pode atacar um homem com ácido ou pessoas do mesmo sexo, isso não importa. O que importa é que, uma vez mais, se utiliza de um conhecimento químico para poder provocar um estrago permanente, eterno, na vida de uma pessoa. Isso quando não leva à morte daquela pessoa também. Tá bom? Então hoje a gente vai ficar por aqui, não quero que esse vídeo fique mais longo do que já está, mas nós iremos conversando ao longo desse semestre sobre essa importante relação que há entre o direito e engenharia química. Até a próxima!